como mulher periférica, né? Eu acho que eu já tenho muitas questões com a minha liberdade podada. E eu penso que a minha liberdade não pode ser maior do que a vida ou o amor que eu tenho por outra pessoa. Você tá equivocada, você é nova. Você vai mudar de ideia. É muito louco isso, porque a pessoa assim crava em você que você tá errado sobre você. A minha sogra, tipo, teve vários filhos e pra ela, assim, é todo casal, quando casa tem que ter filhos, sabe? Aí ela sempre pergunta assim, quando que você vai me dar um netinho? Aí eu falo que eu não quero ter filhos, daí que eu quero fazer laqueadura, ela não consegue entender. Novembro de 2023. Após um ano desde que foi aprovada no Senado, a Lei de Planejamento Familiar 14.443 representa um tipo diferente de avanço quando se trata de direitos reprodutivos no Brasil. A esterilização feminina a partir dos 21 anos e sem a necessidade de consentimento do parceiro. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2019 a 2022, foram realizados 324.272 procedimentos de laqueadura pelo SUS. Nesse contexto, é crescente a discussão sobre laqueadura, maternidade compulsória e o questionamento que volta e meia cerca muitas mulheres dessa geração: ter ou não ter filhos? Eu lembro que o meu primeiro relacionamento, que inclusive esse namorado eu fui morar junto com ele e tal, e ele era o sonho dele ser pai. E assim, na época não era algo que eu não queria, mas também não era algo que eu desejava. E aí depois, num outro relacionamento, mais pra frente, só que ali eu já tinha uma ideia, vamos dizer assim, formada. Ali eu já, tanto que aí quando eu começava, naquela época que eu tava já decidida, quando eu começava a me envolver com alguém, é assim, que a coisa começava a ficar meio mais séria, sabe? Eu falava assim, olha, você tem o desejo de ser pai? Porque eu não tenho de ser mãe. Então assim, eu posso mudar de ideia? Posso, mas é muito improvável. Eu nunca tive essa vontade, pra ser sincera. Eu acho que até hoje eu esperei aparecer essa vontade, esse ímpeto de maternar, de cuidar e tal, mas ele nunca apareceu, pra ser sincera. E eu acho que isso não aparece em nenhuma das minhas relações, na verdade. Tipo, esse ato de cuidar mais maternal, essa coisa acho que mais sentimental, digamos assim, ela nunca apareceu pra mim. Eu percebo que eu cuido e amo as pessoas, mas incentivando elas a serem livres e correrem atrás dos sonhos delas. Muito também relacionado a trabalho e a estudo e a viagem. Mas eu fiquei esperando vir essa vontade e ela nunca veio. E quanto mais velha eu fico, menos vontade eu tenho de ter e mais vontade eu tenho de viver a minha própria vida, sabe? Desde que eu casei, assim, com 18 anos, eu comecei a tomar anticoncepcional e, tipo, nunca quis ter filhos, assim. Eu lembro que na época que tinha o Yahoo Respostas, sabe? Foi feita uma pergunta assim, cite um arrependimento que você não quer ter na vida. Eu tinha 15 anos. Há 10 anos atrás eu respondi ter filhos, que era um arrependimento que eu não queria ter. Então, se é uma coisa assim que eu nunca tive vontade, nunca quis, assim. Quando eu era criança, eu não me lembro. Mas desde a minha adolescência, eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. Porque eu entendo também que maternidade compulsória não está só em eu reproduzir e gerar uma vida, mas também na função de cuidadora das mulheres, que a gente é muito cuidadora, a gente cuida do pai, da mãe, e a gente tem sempre, é como se fosse colocado esse comportamento, nos fosse levado realmente por um movimento, uma força, é exercido uma força que vai levando automático a gente para isso. E eu consigo ver essa força desde a infância, com os brinquedos, com as roupinhas que a gente ganha, com as frases. Quando eu falo de ser mulher, de ser periférica, de estar num sistema capitalista, de estar tudo tão contra mim, que quando eu vou ascendendo socialmente, no sentido de poder ter a liberdade de ter o meu espaço, a minha casa, de ter a liberdade de ter um trabalho que eu gosto, de ter a liberdade de poder viajar, eu acho que eu tenho que usufruir dessa liberdade. E querendo ou não, filho vai podar um pouco essa liberdade. Vai ser um momento que eu preciso me dedicar para uma outra pessoa. Vai ser um momento que eu vou estar abrindo mão da minha liberdade
pra amar e criar e cuidar e cultivar a vida de outra pessoa. E eu, sinceramente, não sou essa pessoa, não quero. Não quero abrir mão da minha liberdade pra amar ninguém. Eu quero ser pai, sabe? Então, assim, não, na verdade é louco, porque nesse desejo do eu quero ser pai, não importa o meu desejo, importava o desejo desse cara. Então eu deixava a pessoa ciente, sabe? Pra não ser aquela coisa de assim, a pessoa entrou no relacionamento, mas ela não falou pra mim que não queria ser mãe. Não, eu já deixava o cara ciente. Então eu acho que a pressão pra mim foi mais palpável em relacionamento. Foi nesse momento que eu me senti assim, você vai ser mãe, você tem que ser mãe pra me agradar e pra eu ficar com você. Meu marido, ele quer muito ter filhos. Na verdade, ele até falou pra mim que se eu não quisesse ter filhos, se eu realmente quisesse a laqueadura, ele ia se separar. Eu não sei se ele realmente tomaria essa atitude, mas eu respeito, né? Porque se ele realmente quer ter filhos e eu não quero, ele tem que ter com outra pessoa, né? Eu compreendo a opinião dele. Quando falamos de direitos reprodutivos no Brasil, não podemos esquecer de um dos marcos desse tema, a Lei de Planejamento Familiar, que só foi aprovada em janeiro de 1996, alterada em 2022 e que está em vigor até hoje, desde março deste ano. O principal objetivo: garantir aos brasileiros mais autonomia e liberdade de opção ao escolher a concepção ou a contracepção. Agora em 2023, outro marco: mulheres sem filhos realizando a laqueadura sem a permissão de um terceiro. Como eu trabalho em maternidade compulsória, eu entendo que é um conjunto de fatores que faz com que a maternidade seja encarada não como uma escolha, mas como algo que é incontornável para as mulheres, né? E que também ela seja colocada para as mulheres de forma muitas vezes impositiva ou sem mostrar outros caminhos possíveis para ela. E isso pode se dar de várias maneiras, tanto da forma mais micro, né, nos microespaços, então dentro da nossa família, os comentários que a gente recebe, a nossa criação, a escola, a rede de contatos. Todas as minhas amigas estão tendo filho, eu sou a única que não vai ter filho. Então isso gera uma pressão, isso gera uma expectativa e a tendência é que você siga o que a maioria das pessoas está fazendo e dizendo que é melhor para você. E também temos uma macroesfera, que aí já tem relação com as instituições de ensino, aquilo que a gente aprende desde cedo que seria identidade feminina, o que são traços femininos, geralmente são traços maternais, e se você não tem isso, então você é menos mulher, você não é confiável, você não vai encontrar o parceiro ideal, porque toda pessoa quer ter filho com você, e políticas mesmo, né? A gente sabe que a possibilidade de legislar sobre o próprio corpo no Brasil não é plenamente oferecida para as mulheres, seja para você interromper uma gestação, caso assim seja do seu desejo, ou mesmo para você buscar tratamentos de fertilidade. Dependendo do seu extrato social, dependendo de onde você esteja, você também vai ter dificuldade de acessar esse tipo de tratamento, embora os dois sejam garantidos, né, de diferentes maneiras pela legislação, mas a gente sabe que na prática isso se dá de forma muito incompleta. Lá no convênio da empresa, aí conversei com a atendente, né? Falei que eu queria fazer laqueadura, aí ela falou que tinha que ter no mínimo 2 filhos vivos, 25 anos, e para poder fazer. Daí eu falei, mas tipo, a lei não é essa, né? Ela falou assim, mas tipo, eu sigo a lei do convênio, não sei, eu sigo as regras que eles me passaram. Aí eu fui me informar por e-mail, mandei mensagem no convênio mesmo no e-mail. Aí falaram, tipo, colocaram as regras lá, tipo, mínimo 25 anos ou 2 filhos vivos e tem que ter autorização do cônjuge. Aí eu mandei no e-mail, mas a lei mudou, né? Eu cheguei lá e ele falou assim, oi, tudo bem e tal, por que você tá vindo aqui, né, pra trocar um atestado? Eu falei, fiz uma laqueadura. Ele largou a caneta na hora. Olhou pra mim e falou assim, nossa, mas quantos anos você tem? Eu falei, 30. Ele falou assim, você tem filhos? Eu falei, não. Ai, nossa, aí o mundo acabou pra ele, entendeu? Ele, nossa, mas eu sou a favor da lei antiga. E aí eu comecei a ficar meio injuriada também. E eu falei assim, olha, primeiro eu acho a lei ótima. E vocês, eu quis dizer a classe homens, eu falei assim, vocês sempre falam isso porque vocês não cuidam de nada. Mas a gente tem que aceitar que existe sim um tratamento desigual para as mulheres quando dizem que não querem ser mães. As mulheres chegam lá no nosso perfil completamente sensibilizadas. Em alguns casos, doente, realmente emocional, por conta de pessoas que ficam batendo na cabeça delas
que elas estão loucas, psicólogos que querem encaminhar para psiquiatras, como se fosse realmente uma doutrinação, que a gente está errado. Eu ouvi por muito tempo, nossa, uma hora tu vai ter essa vontade. Sim, se eu não tiver. Ixi, então tu tem que procurar tratamento. Tratamento por quê? O meu esposo, quando diz que não quer ser pai, ele é ovacionado. E entre mulheres das camadas populares, isso tem crescido. Inclusive, já achei algumas delas se dizendo child free, o que é interessante também, porque elas estão reivindicando para elas um termo que elas ficam dizendo que só mulher rica e mulher branca pode ser child free. Eu sou preta favelada child free. Eu não quero ter filho. Eu acho que é isso que está botando minha família numa situação difícil. As mulheres da minha família sofreram muito assim. Eu não quero passar pela mesma coisa. Não quero que meu filho cresça nas circunstâncias que cresci. Então é interessante porque a gente vê que isso está chegando em outros estratos sociais, né? Mas a gente vê essa discussão chegando e até mulheres pensando, tudo bem, eu quero ter filhos, mas agora que eu sei que existe esse negócio chamado maternidade compulsória, agora que eu entendo como isso funciona, eu quero ser uma mãe com uma qualidade de vida melhor do que as mães atuais estão tendo. Então, como que eu posso hoje me mobilizar para conseguir isso, para que quando eu tenha filhos, eu já tenha condições mais interessantes para mim. Os direitos reprodutivos, eles se dividem em direitos reprodutivos de ter filhos, que são, aí entra o direito ao parto humanizado, a escolha de via de parto, cesárea, e o direito de não ter filhos, que é o direito de não ter filhos entra no método contraceptivo e no aborto, na interrupção da gravidez. O nicho que a gente, lá do perfil, é o direito ao acesso ao planejamento familiar, existindo filhos ou não. Mas isso não pressupõe que eu tenha um marido ou que eu tenha que ter vida sexual, porque o direito sexual é uma coisa e o direito reprodutivo é outra. Antigamente, existia essa denominação, direito reprodutivo sexual, que aí botava tudo numa coisa só. Mas o sexo ele não é só para reprodução e faz muito tempo. Então, existem o direito sexual, que aí ele vai entrar nessa liberdade da mulher poder exercer a sua vida sexual o mais seguro possível. No livro Tudo sobre o Amor, de 1999, Bell Hooks escreveu, abre aspas, para garantir a sobrevivência humana, em todos os lugares do mundo, mulheres e homens se organizam em comunidades. Comunidades alimentam a vida, não as famílias nucleares, nem o casal, e tampouco a dureza individualista. Não há lugar melhor para aprender a arte do amor do que numa comunidade. Fecha aspas. Olha, todo dia, acho que dia sim, dia não, eu olho assim e penso, meu Deus, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe, de tudo eu agradeço. Agora eu vou ficar mais feliz quando eu ver que tem mulheres, né, mais mulheres sendo felizes. Aí eu vou ficar, pronto, vou ficar muito feliz mesmo, assim, acabou. Pra mim, muito feliz. Aí muitas pessoas falaram assim também, mas quando você ficar velha, tipo, quem que vai cuidar de você quando você ficar doente? Daí eu falo assim, tem asilo, né? É mais barato pagar um asilo do que, tipo, investir assim em educação, tudo por 18 anos só para um filho cuidar de mim. E é muito egoísmo eu, tipo, ter uma criança só para ela cuidar de mim quando eu ficar idosa. Não é tão complicado como parece, não precisa ser sangue do meu sangue. Eu acho que o amor não tá no sangue, sabe? Poderia muito bem, assim, mudei de ideia, adoto uma criança, vou estar fazendo bem fazendo isso, sabe? Porque eu tô com 28, né? Eu imagino que até os 33 eu me questionaria, que eu acho que não vai acontecer, entendeu? Então, com os 33 eu acho que eu já consigo ter esse tipo 100% de certeza que não, bora tirar isso daqui. Apesar de ter sido simples, eu fiquei nesse processo quase um ano, entre fazer consulta, exame e tudo mais. É um ano ouvindo merda, sabe? Mas foi um ano tipo assim, eu tô ouvindo merda, mas foda-se, entendeu? Tipo, nada vai me parar mesmo. E se você se arrepender? E pra mim, a resposta é meio simples, sabe? Eu acho que assim, se eu me arrepender, eu vou ter que conviver com isso. Porque eu já, na vida, acho que todas as pessoas já se arrependeram de algo. E a gente não convive com isso?